CBN Startups. Você sabe que terça-feira é dia do nosso quadro CBN Startups e Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Vale, já está aqui no estúdio da Rádio CBN comigo. E hoje a nossa convidada é a Thaís Correia Aber. A Thaís, que é assessora de inovação do Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais. Ela também é especialista em gestão da inovação e propriedade intelectual. Thaís e Vitor, muito bom dia para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, Isa. Obrigado, Thaís. Muito obrigada, Isa. Obrigada, Vitor. Thaís, vamos começar explicando para quem está nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, o que é o Instituto Senai de Inovação? Como é que ele ajuda aí as empresas, né, a inovar? O Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais é um braço de inovação do Senai que fica localizado aqui em Belém. Nós somos uma rede com 28 institutos localizados no Brasil inteiro. É só dar um Google aí que você vai encontrar falando um pouquinho mais sobre os institutos. Cada instituto que está localizado nos estados tem uma competência específica. A gente trabalha assessorando, dando consultoria e fazendo projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e serviços tecnológicos nas nossas áreas de competência. Então, aqui no estado do Pará, em Belém, nós somos em tecnologias minerais. Trabalhamos com mineradoras e empresas que estão dentro dessa cadeia para tornar a mineração algo mais sustentável, algo mais inovador, né? Então, a gente ajuda as empresas a fazerem inovação. Vitor, a inovação está presente em todas as áreas, né? Onde a gente pensa, está lá. Como é que essa iniciativa mobiliza também, né, profissionais, todo um ecossistema? Sim, eu já tive a oportunidade de visitar lá. Eu sei que existem dos melhores profissionais do mercado lá, daqui de fora, inclusive dos equipamentos, né? A gente tem equipamentos que não tem, às vezes, no mundo inteiro. Tem 2, 3 no mundo inteiro. E inclusive, eu trouxe a Thaís aqui justamente porque o pessoal acha que inovação é só fazer um negócio diferente. E tá tudo ok, né? Tá tudo funcionando. Mas inovação tem método. E a Thaís é especialista nisso, né, Thaís? Queria que você até comentasse um pouco mais pro pessoal, para eles entenderem as diferenças de inovar da cabeça e inovar com método. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Primeiro, assim, falando para quem está ouvindo a gente, que hoje em dia inovar não é luxo, inovar é necessidade, né? Todo mundo precisa para se manter no mercado, para ser mais ágil e para melhorar os seus processos. E inovação, ela precisa ser medida, né? É o que a gente chama de gestão da inovação. Quando a gente faz as coisas e a gente não mede, a gente não avalia o contexto, a gente não olha para o mercado, a gente não olha para os nossos competidores e para outros setores, a gente acaba investindo recursos, que às vezes não são muitos, em coisas desnecessárias e que não vão ser significativas dentro do nosso processo, né? Quando a gente tem técnica para avaliar, a gente analisa o processo como um todo, olha para fora da nossa empresa e para dentro dos nossos processos de forma assertiva, a gente investe esses recursos de forma mais robusta, né? E investe onde está precisando e a gente é mais eficaz, mais eficiente nessas inovações que são trazidas. Porque inovação é muito mais do que comprar equipamentos caros, né? Inovação é equipamento, é gerar novos produtos, é melhorar processos, é falar diferente com o seu consumidor e organizar a sua empresa de uma forma diferente na parte cultural também, do ambiente de inovação interno. Investir nos seus colaboradores. Tudo isso é inovação, né? Se você nunca fez na sua empresa e você começa a fazer, é inovação. Pode ser uma inovação incremental, uma inovação pequenininha, mas todo mundo começa por aí. Perfeito. Agora, como é que a gente pode olhar sobre a ótica da inovação e também para essa indústria, então para essa tecnologia mineral, né? O que essas indústrias estão buscando? Olha, a gente fala muito sobre, na área mineral, né? Falar sobre ser mais sustentável, né? Então, buscar sustentabilidade, melhorar processos, melhorar a agilidade, né? Automatizar coisas que podem ser automatizadas. Mas, de uma forma geral, falando como indústria, eu acho que esse é o grande boom agora de 2026, né? Que já vinha sendo trazido, mas eu acho que aumenta agora, que é a questão de sustentabilidade, do uso de recursos com inteligência e de melhorar os processos para que a gente se torne mais ágil, mais célere e mais eficaz. Eu acho que é legal também comentar para quem quer desenvolver produtos e inovação para a indústria,
de que existem as dores de cada indústria. Exatamente. Então, assim, é indústria, mas que indústria? Que Tem indústria indústria, mineral, né? A gente tem indústria têxtil, tem várias indústrias aqui no Pará. De alimentos. De alimentos. A de alimentos é gigantesca, a gente nem sabe. Eu sei que um dos problemas que é muito comum em todas as indústrias é a segurança do trabalho. Então, poxa, como é que eu posso, por exemplo... E tem isso, eu já trouxe o pessoal aqui, o pessoal da Ludus. Eles fazem gêmeos digitais para você poder treinar nos equipamentos gigantes, nas coisas tão pesadas, ao invés de você ir lá fisicamente sem conhecer o espaço e acabar tendo algum tipo de problema, de segurança. Então, você treina no virtual antes para quando chegar no físico, no real, você não ter tanta dificuldade e ter menos problemas de segurança. Então, assim, eu acho que esses são alguns problemas, né, que você pode resolver da indústria, mas é legal, aí até manja muito mais do que eu disso, de ir lá e ver e entender que tipo de indústria está precisando do tipo de solução que a gente pode gerar. Perfeito. Agora, Vitor falou aí sobre o treinar no digital, você falou também sobre automação. Queria que falasse um pouco desse cenário das indústrias e a inteligência artificial. Se elas já estão usando, se ainda estão usando de forma não tão assertiva, né? Como é que está esse cenário? Queres começar ou eu posso falar? Pode falar. Porque, assim, no contexto geral, acho que todas as empresas já estão usando de alguma forma, né? Nem que seja com chatbot, alguma coisa diferente, eles estão trabalhando... eles estão trabalhando de formas diferentes. E foi o que o Vitor falou, né? A gente tem empresas de tamanhos diferentes, em realidades diferentes, que precisam de soluções distintas, né? Então, assim, o que a gente precisa entender, como a gente sempre fala, né? A gente precisa entender essas necessidades para aplicar o recurso de forma necessária. Eu não preciso investir num foguete se a minha necessidade ainda não é essa. Então, todas as empresas podem começar a trabalhar com IA, né, implantando processos dentro das suas necessidades. Mas a gente já tem visto muitas coisas, inclusive na área de tecnologias assistivas. Se você entrar no banco de patentes, você vai ver coisas sensacionais sendo feitas com o uso de inteligência artificial para ajudar as pessoas que precisam de uma cadeira de rodas que seja mais interessante, mais eficiente. Dentre outras coisas que estão sendo criadas, que eu acho que é um setor que está usando bastante da IA, né? Dentro da área de mineração, a gente tem inúmeros projetos que já utilizam inteligência artificial para conseguir também ter resultados mais eficientes. E, como eu falei, né? Eu acho que todas as empresas podem aplicar, nem que seja num grau menor, né? E levando em consideração, a gente já puxando o papo para outra história, né? Prestando atenção na propriedade intelectual, como isso vai ser protegido, etc e tal. Já para uma próxima coluna. Né? Mas dá para aplicar. A gente tem um caso bem legal que comentaram outro dia em uma das reuniões da Açaí Valley. É por isso que eu peço sempre o pessoal ir. Então, tem reunião gratuita, vai, que sempre tem alguma coisa legal que o pessoal compartilha lá. Então, era um pessoal de indústria da mineração. Eles diziam que era muito demorado você levar um navio, um carregamento pelo mar, porque tinha que esperar o resultado do exame para saber se a temperatura, a umidade, estava tudo certo dentro do espaço onde ia ser carregado. E o que eles fizeram? Eles usaram inteligência artificial para prever essa umidade, essa temperatura, ao invés de esperar o exame. Eles disseram que era mais de 99% de assertividade, era magnífico. Então, ao invés de você esperar 3 horas o exame sair, você fazia com inteligência artificial, previa se ia dar certo. Se a inteligência dissesse o que você colocava o carregamento e mandava embora, 3 horas depois que saiu, você olhava o exame. Aí o exame estava dando certo. Então, a ideia é que, imagina, 3 horas por carregamento numa empresa gigante. Então, um case legal de inteligência artificial, o pessoal se inspirar. Então, você que está do outro lado aí, que quer estudar inteligência artificial, eles estão tanto contratando pessoas que entendem disso, como empresas que entendem disso. Então, acho que é legal, de novo, olhar quais são os problemas, olhar quais são as indústrias e ver onde é que você pode encaixar o seu conhecimento. Perfeito. Agora, Thaís, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, queria que você falasse onde é que quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode encontrar vocês, né? Tem esse auxílio aí do Instituto, como é que faz? Então, o Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais, a gente fica ali na Doutor Moraes, né? A gente tem um site, é só procurar que vai encontrar o nosso endereço. Mas eu quero lembrar que, além de nós, tem toda a outra rede dos institutos que estão espalhados pelo Brasil, que trabalham com diferentes temáticas e que podem ajudar as empresas, porque nós temos atuação
no Brasil, né, e internacional também. E eu queria dizer para vocês que, além dos institutos, vocês sempre podem contar com as startups, com as universidades que também estão aí para tentar solucionar as suas demandas. Porque a inovação é isso, gente. Ninguém inova sozinho. É muito mais difícil inovar sozinho. Então, procurar alguém que já está lá no caminho, que já está no processo e consegue te ajudar nesse mundo da inovação é muito legal. Você ganha tempo, você fala com pessoas que estão altamente capacitadas no assunto em que elas estão tratando, né? Então, você consegue ter expert no assunto, você consegue, às vezes, ter os laboratórios que você precisa para fazer aquelas análises e você consegue ter caminhos muito mais reduzidos para chegar no ponto de chegada que você pretende. Então, se você está aí ouvindo a gente, eu acho que essa é a maior dica dessa nossa conversa de hoje, né? Procura alguém, ajuda, a inovação aberta é o caminho, a gente não inova sozinho. E quanto mais gente estiver envolvida nesse processo, diferentes olhares você vai ter e talvez a sua solução fique muito mais robusta e muito mais legal, mais eficiente do que você imagina. Com muito menos trabalho, às vezes. Às vezes é um negócio simples. Perfeito, tá aí as dicas de Thaís Correia Abe, ela que foi nossa convidada hoje no quadro CBN Startup. Thaís, que é assessora de inovação do Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais. Ela também é especialista em gestão da inovação e propriedade intelectual. Muito obrigada, Thaís. E Vitor, presidente do Conselho da Associação Inovação e Tecnologia Açaí Vale. Vitor, até semana que vem. Então. Até semana que vem, gente. Obrigado, Thaís. Bom dia, pessoal.